Eu quero falar sobre exemplo de vida. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32 e 33, a palavra de Deus diz assim: Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. É um lugar comum entre filósofos dizer que os indivíduos que buscam a sua própria felicidade não a encontram, pois é buscado a felicidade de outros que cada homem encontra a sua própria felicidade. O capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios fala sobre o mau exemplo dos israelitas no tempo do Êxodo. Paulo fala que Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto por 40 anos. O desagrado de Deus fora pelo motivo de alguns deles se tornarem idólatras, quando se assentaram para comer e beber e levantaram-se para divertir-se, e também praticaram imoralidade, prostituindo com as filhas dos moabitas. Paulo instrui os novos convertidos a serem exemplo devido à corrupção moral e à libertinagem que havia entre os cidadãos daquela época. Por isso, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, diz o apóstolo Paulo. Quando levo alguém a tropeçar, como é que eu estou agindo? Qual é o meu modo de viver neste mundo? Que exemplo eu estou deixando para as pessoas? A vida exemplar, muitas vezes nós pensamos que está extinta, mas é possível que há sim algum remanescente que conduza e que tenha condições de fazer isso, de ser exemplo no meio da sociedade. Seja um exemplo de vida para não causar tropeço, ou não tropeçar, ser induzido a pecar, bater contra, conduzir outros a pecar. Deve haver ou deve nascer primeiro dentro do meu coração. Não pode ser do outro. Eu não posso querer que o outro faça, mas eu preciso fazer. O mandamento de Jesus é que nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. É somente a partir deste primeiro estágio amoroso por nós mesmos é que vamos aprender a não nos tornar causa de tropeço para poder levar outro a bater-se contra ou então conduzir outros a pecar pelo modo de vida que nós levamos. O não tornar causa de tropeço não deve ser somente contra a minha pessoa. Preciso saber que faço parte da minha família, vivo em meio à sociedade. O texto é bem claro ao falar que não nos tornemos causa de tropeço nem para os judeus. O povo judeu nasceu um único tronco, ali, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Portanto, a minha família está em jogo neste caso. A nossa causa de tropeço dentro do nosso lar fala do modo que agimos, o ambiente que frequentamos, as brigas que buscamos, as nossas palavras, os xingamentos, a falta de respeito, amizades, vícios, tudo isso é visto pelos nossos. É nosso dever não ser causa de tropeço nem para gentios, incrédulos, nem para vizinhos ou os colegas de trabalho, de escola, muito menos aqueles que estão no comércio quando nós compramos e muitas vezes deixamos de pagar. Como filhos de Deus, devemos nos tornar irrepreensíveis, nos tornar uma pessoa sem culpa, principalmente diante do nosso Deus, que não seja censurada por Ele mesmo. E devemos ser sinceros. No meio de uma geração pervertida e corrupta,
na qual precisamos resplandecer, nós precisamos brilhar, se expor como luzeiros do mundo. Não nos tornar causa de tropeço não deve ser apenas contra a nossa família ou os nossos amigos. O texto declara que nem tampouco para a igreja de Deus. Os nossos irmãos em Cristo não podem ser prejudicados pelo nosso mau exemplo, o nosso mau testemunho. A nossa igreja não pode ser difamada, ser mal vista no meio da sociedade. Ela não pode ser prejudicada por nossa culpa. Não seja uma causa de tropeço. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, diz também o apóstolo Paulo para nós. O exemplo de vida nos conduz para a agradabilidade. Precisamos distinguir para não ser agradável ou concordar com as coisas erradas. Não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovamos. Devemos ouvir a voz do céu dizendo: retirai-vos do meio dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Lembra, querido, que para poder apresentar o exemplo de vida, precisamos fazer assim como Paulo também procurou fazer, sempre com a consciência pura diante de Deus e dos homens, atos de gratidão, servidão, humildade, cordialidade e agradabilidade. Temos que entender que Paulo procurou que em tudo ser agradável, com esforço aos seus familiares, amigos e também à igreja. A agradabilidade deve ser para todos, então não podemos excluir a família, a sociedade e muito menos a igreja. Esse modo de dar exemplo é para não buscar o nosso próprio interesse, mas com o desejo de contribuir com o outro para ajudá-lo a reerguer, sair da masmorra em que ele vive, para ele poder servir a Deus também. Note bem que Paulo enfatiza que são muitos os que precisam perceber em nós que somos agradáveis, interesse em ajudar o outro, vê-lo feliz, principalmente nesta época na qual nós estamos passando. Ajude o outro. O exemplo, o meu exemplo de vida pode levar muitos ao céu. Veja, querido, querida, que no momento em que não causar tropeço para judeus, família, nem para os gentios, vizinhos, amigos, colegas, inimigos, nem tampouco para a igreja de Deus, os meus irmãos, é possível que sejamos em tudo agradáveis a todos, e o resultado não depende de nós, mas de Deus, porque é Deus quem comanda, para que sejam salvos, alguns da família, dos amigos, dos irmãos e também dos inimigos. Seja um exemplo de vida, busque a felicidade do outro, assim você irá encontrar a sua felicidade. Que Deus nos abençoe e que sejamos exemplo de vida em Cristo Jesus neste mundo. Oremos. Pai de amor, nos ensina, meu Pai, a dar exemplo de servos fiéis ao Senhor. E que a Tua graça, meu Pai, venha encher os nossos corações. E que possamos viver e depender do Senhor. E fazer sempre aquilo que Te agrada. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e nós, ó Senhor, Te agradecemos. Amém.